Fala galera aqui da DevMedia, sejam bem-vindos ao nosso curso de O que é Teste Unitário. Eu me chamo Aylan, estamos aqui com o Gladstone, o Eduardo e o Estevão na nossa primeira aula sobre o que é teste unitário. Bom, então eu acho que dentro do contexto aí, eu acho que a minha primeira dúvida é o que é teste unitário. Inicialmente o conceito do teste unitário vem de testar a menor unidade do código possível. Como assim? O que é unidade? Unidade é o menor trecho de código testável do teu software. Então, na maioria dos casos, a gente testa o método de uma classe. O teste unitário ele necessariamente é um teste automatizado? Um teste unitário ele é uma automatização de teste, mas não necessariamente todo teste automatizado tem que ser unitário. O grande tchan do teste unitário ser automatizado é porque a gente vai escrever um mini projeto dentro do nosso projeto, onde a gente vai ter uma classe de teste para cada classe de produção. E assim, quando a gente tiver escrito todos os testes daquele momento, a gente pode rodar eles diversas vezes. Isso é uma automatização, porque o teste vai estar sendo executado automaticamente pelo nosso suite de testes. A gente começa a evolução do nosso processo de software construindo os testes unitários e o passo seguinte é a gente automatizar esses testes dentro de algum framework ou plataforma. Isso, é basicamente isso, porque na construção, os frameworks e as bibliotecas de teste unitário, elas possuem uma ferramenta de execução de testes. A gente define no corpo do teste quais serão os métodos de testes, ou seja, os métodos que efetivamente vão testar os métodos de produção dentro da nossa classe de teste. Em seguida, a gente abre o nosso terminal ou linha de comando, dependendo do seu sistema operacional, e dá o comando para ele executar nossos testes. Então, o framework vai fazer todo o trabalho para a gente e só disparar na tela o que teve sucesso e o que falhou. Então, teste unitário, porque existem outros tipos de teste, né? Então, quando a gente fala teste unitário, a ideia é a gente ter uma assertividade para cada método. Isso. Basicamente. Isso é o que é o teste unitário. Uhum. Isso. É a gente escrever pelo menos dois métodos, né? Um de produção e outro para testar o que a gente fez. Assim, na verdade, o teste unitário, quando a gente está falando em test levels, ele é o primeiro nível. O mais básico que eu posso fazer com relação a teste é o teste unitário, seria isso? Isso. A minha próxima dúvida é a seguinte: o que eu estou obtendo? Assim, faz sentido eu adotar a construção de testes unitários dentro do meu projeto? Se faz sentido por quê? A questão de montar um teste unitário, no caso um projeto de teste unitário, com uma cobertura de código ampla, é a garantia de que o que está sendo colocado em produção, ele vai funcionar com certeza. Ele vai chegar lá, ele não vai dar problema, ele não vai dar prejuízo na empresa. Porque pior do que você chegar e escrever um script de teste para uma aplicação é você chegar, ela dá problema em produção, ter que voltar para testar, mandar de volta, dar problema de novo, ter que testar para voltar. Porque no caso de um processo que não possui uma metodologia de testes profissional, isso acontece com frequência. Então, o software tem que ter qualidade. E uma das melhores formas que a gente tem hoje em dia de garantir a qualidade do código é através de uma metodologia de teste, né? Do qual o teste unitário faz parte. Faz parte. Legal. Achei uma boa justificativa a ideia de prevenir problemas. Isso me parece uma coisa saudável e do qual a gente deveria buscar. A minha última dúvida dentro dessa aula contextual é o seguinte: em algum momento foi dito aqui que o teste unitário previne todo e qualquer problema. Será? O teste unitário ele cobre que tipo de... O que eu vou testar, né? É óbvio que se eu vou limitar o escopo do meu teste, eu não vou garantir que a aplicação ela vai estar eficiente em tudo, mas naquele escopo ela vai estar. Então, quando eu estou testando uma unidade, um método, eu quero saber se aquele método faz o que ele foi escrito para fazer. Então, pelo menos na questão de funcionalidade, quando a gente olha para um método específico, a gente vai estar garantindo a qualidade daquele código. Porque pelo que eu entendi, como o teste unitário ele é a camada mais básica de teste, então ele também vai filtrar a camada mais básica de erro, o que é válido, o que é bom. É muito melhor do que você não ter nada. E aí isso me leva à próxima dúvida. Se o meu método da camada de serviço tem uma sequência de ações, fazer o billing, liberar o acesso, mandar o e-mail, etc. O meu teste também precisa seguir essa sequência de ações. Eu vou ter o meu método de produção de serviço,
executação A, executação B, executação C, executação D. E o meu equivalente teste para esse serviço também tem que testar se A aconteceu, se B aconteceu, se C aconteceu, D aconteceu. Então, o legal do teste unitário é que todas as ferramentas de teste unitário, elas conseguem fingir ações. Como assim? Elas conseguem testar a ação D sem executar necessariamente a ação A. Essa simulação, ela sabe quantas vezes ela é chamada dentro do teste. Se ela for chamada nenhuma vez, então ela vai acusar uma falha no teste. Então vamos supor assim que o teu método se chame checkout. E esse método, ele usa o Payment Service para se comunicar com o PagSeguro. Como você está escrevendo o teste para o checkout, dentro da metodologia, da cultura, se entende que você não está preocupado com o Payment Service. Você está testando o checkout. Dentro do checkout tem uma linha comentada e o Payment Service.pay não está sendo chamado. Então o que acontece? No teste do checkout, você não vai usar diretamente o Payment Service. Você vai usar o que a ferramenta te dá como um Payment Service dublê. Uma simulação. Um mock. Quando você constrói esse dublê para usar no teste do checkout, você diz para o dublê que o método pay tem que ser chamado pelo menos uma vez dentro da classe checkout, porque é isso que você espera, né? Payment Service.pay, pelo menos uma vez tem que ser chamado. Como essa linha está comentada, o dublê ele vai acusar para você, olha, eu não fui chamado nenhuma vez. O teu método falhou porque eu não fui chamado. Sensacional. Então, assim, ou dentro de um if tem uma lógica errada, não está me permitindo ser chamado, ou a linha está comentada e tal. Então, assim, dentro das ferramentas existem recursos para a gente chegar nesse cenário que você está colocando e o teste falhar por conta desses problemas. Eu entendi, eu achei super legal essa ideia da classe dublê. Matou uma grande dúvida que eu tinha em relação a essa questão. Maneiro. Super legal. E a gente continua agora na próxima aula, né?